Olá, caríssimo telespectador, você está sintonizado na rede Século XXI, no programa Igreja Militante, sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Obrigado pela sua audiência. Quero convidar você a conosco fazer uma investigação, continuamos a fazê-la, no Novo Testamento sobre os fundamentos da Eucaristia, o terceiro e último sacramento da iniciação cristã. Quais os textos do Novo Testamento que fundamentam a doutrina católica acerca do sacramento da Eucaristia? E hoje fazemos o segundo programa para responder a essa pergunta. Os apóstolos, após Pentecostes, cumpriram a ordem do Senhor, que ao instituir a Eucaristia disse: fazei isto em memória de mim. Nos Atos dos Apóstolos há provas da celebração eucarística. Vimos no programa anterior, Atos capítulo 2, os apóstolos partiam o pão nas casas. Partiam o pão, partir o pão é uma expressão técnica para designar a celebração eucarística. Vamos agora ao segundo texto, Atos capítulo 20, versículos de 7 a 11. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando o seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e tomou-o nos braços e disse: não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão, comeu, falou-lhes largamente até o romper do dia. Depois partiu. Chama a atenção a expressão partiu o pão nesse texto. Ela aparece duas vezes. Sabemos que a expressão fractio panis, fração do pão, é uma das expressões utilizadas pelo próprio Novo Testamento para designar a Eucaristia. Chama-se também fração do pão por causa da expressão utilizada por Mateus, por Marcos, por Lucas e pela primeira carta aos Coríntios, São Paulo, ao descrever a instituição da Eucaristia. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos. Então vejam, fração do pão, quebra do pão. Quebrar o pão é celebrar a Eucaristia. A expressão de Jesus, o gesto de Jesus de partir o pão nessa celebração, foi utilizado pela igreja primitiva para designar a própria Eucaristia. Depois, o dia da celebração, domingo, no primeiro dia da semana. Já no Novo Testamento, a igreja tem consciência de que é o dia mais importante. Portanto, o dia mais apto, mais conveniente para a celebração da Eucaristia não é mais o sábado. O sábado é o dia santo da antiga aliança. Colossenses capítulo 2, versículo 17, vai dizer que o sábado é sombra do que passou e a realidade é Cristo. Lógico que no começo os apóstolos observavam as normas judaicas, mas a igreja vai passando da observância da lei de Moisés para a dinâmica da graça de Cristo, a nova aliança. No primeiro dia da semana, a igreja se reúne para partir o pão. Portanto, temos sim uma prova incontestável, provas incontestáveis de que a igreja, nos seus primórdios, após Pentecostes, já celebra a Eucaristia, o partir o pão, a fração do pão, e não mais no sábado, e não em outros dias da semana, mas no primeiro dia da semana, que o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, vai chamar de domingo, o dia da ressurreição do Senhor.